Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu estou aqui com um homem de Deus, eu posso falar assim, que eu vou conhecer um pouco da vida dele hoje, conhecer ele num dia muito especial também. E eu tenho a honra, Mary Cash, acho que todo mundo que tá aqui tá. Uau, que legal, você chamou esse homem de Deus para vir aqui conversar um pouco de vários assuntos. É com muito orgulho, com muito prazer que estou com o Rodrigo de Oliveira aqui do meu lado. Uau! Muito obrigada, Rodrigo. O povo te chama de Rodrigo ou te chama Pastor Rodrigo? Então, isso vai depender muito do momento, né? Tem pessoas que já me conhecem como Pastor Rodrigo, e aí se sente mais à vontade de me chamar de Pastor Rodrigo. Uhum. Outros que não sabem que eu sou pastor e depois descobrem e começam a fazer um exercício, né? Essa complicação. Como é que eu vou te tratar de pastor, de Rodrigo? Então eu falei, eu sou Rodrigo, estou pastor, né? Isso é claro, nítido para mim, é vocacional, faço isso com muito amor. Mas Rodrigo, pode me chamar de Rodrigo. Posso te chamar de Pode me chamar pelo meu Rodrigo? nome. Deixa o título de lado e pode chamar pelo nome mesmo. Você falou, deixa o título de lado, né? Você acha que pastor, médico, engenheiro, limpador de casa, eu não sei como manicure, isso é um título que a gente pode dar à pessoa porque é uma profissão? É, digamos assim, o título está conotando a uma funcionalidade de uma pessoa que dirige ela a um cargo tipo mais alto, né? Um título de gerente, vamos dizer assim, um patamar mais alto. E o serviço é mais tido como cargo ou encargo. Eu fazendo um serviço por alguém, eu estou a encargo dessa pessoa, dessa situação. Então o título eleva um pouquinho a pessoa. Aham. E por isso que eu prefiro deixar um pouco o título de lado, porque o título, né, na maioria das vezes, cria-se uma barreira entre as pessoas, né? Uma pessoa que tem um título, ela tá, ela se sente um pouco mais alto, enfim. Então hoje eu posso fazer meu podcast aqui com o pastor, mas como se fosse um amigo. Eu vou Por esquecer favor. o pastor É, de ter medo, porque às vezes eu já tive vários pastores aqui ótimos também, mas de ficar, ai, será que eu posso perguntar isso? Porque até quando será que vai ou não vai? Então hoje eu vou perguntar tudo que eu tiver que perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, deixa eu todo tomar até meu mundo, o cafezinho cafezinho aqui. dele ali. Eu, diferente de alguns, né, eu prefiro um café Uhum. Deixa eu ver aqui que é minha. do que uma aguinha propriamente dito. Não faça perguntas difíceis, por Tá favor. bom, vou fazer só perguntinha fácil. A pergunta mais fácil: quem é o Rodrigo de Oliveira? Será que você é meu irmão? Porque eu também sou Oliveira, né? Mas como você se define? Quem é o Rodrigo de Oliveira? A sua essência? Como você acha que você é? Ou você talvez tenha certeza do quem Uhum, você é? sei. Eu sou filho de Deus. Eu sou Rodrigo, pai, o Rodrigo, esposo, o Rodrigo, amigo. Eu sou o Rodrigo, companheiro, ajudador, empreendedor, né, mentor, enfim. Dependendo da circunstância, eu quero servir. Né? Então, eu estou em um lugar de servir as pessoas. Eu sou essa pessoa, pronta a servir. Uau, que lindo, né? O servir. Quando você fala em servir, é você servir uma pessoa, mas tem hora que você também acha, eu preciso também da ajuda de alguém. Tipo assim, eu estou servindo as pessoas, mas tem hora que esse servir, não servir não vai te deixar fraco, mas tem hora que você se sente fraco e precisa do serviço de outras pessoas. Sim, com certeza a gente vai estar sempre, é, vamos dizer assim, não precisado, mas tem essa esperança, essa expectativa, né? De também ser servido. Mas eu não associo esse servir para ser servido, né? Porque essa é uma essência, cada um dá aquilo que tem dentro dele.
Então, eu tenho isso dentro de mim, de servir, de poder ajudar dentro daquilo que eu posso e que eu tenho condições de ajudar a pessoa que precise, né? Mas esse servir aí, eu não trago um contraste a ter uma expectativa de ser servido, né? Eu prefiro mais servir do que ser servido. Agora, obviamente, isso é uma lei universal, né? O próprio Criador já estabeleceu isso. Aquele que planta, ele vai colher. Né? Aquele que serve, vai ser servido. Porque quando eu estou aqui, me presto para você, né? De servir a você, eu estou gerando em você um senso de retribuição. Entendeu? Mas não por obrigação, porque eu não estou trocando com você, mas por gratidão. Então, de alguma maneira, isso eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro. Né? É um homem, para mim, antes de você perguntar quem é que você admira e, né, e se espelha, o Dr. Laí Ribeiro é uma pessoa extraordinária em todos os aspectos. E isso, ele fala muito sobre a roda da abundância. É você destravar a roda. Porque tem muita gente que quer ser servido, mas ela não serve ninguém. E eu carrego uma frase comigo que diz que se você não vive para servir, você não serve para viver. Que top! Então aí já resume todo né, o contexto da questão de servir. Então, e o próprio Jesus disse, né? A melhor coisa é dar do que receber. Ou seja, expectativa de fazer para receber. Faça, a roda da abundância ela vai destravar na sua vida em algum momento. Isso vai chegar em você, mas com muita abundância. Sabe? É sempre multiplicado. E é tão interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu ajudei essa pessoa, e essa pessoa agora me virou a cara, nem fala mais comigo, mas que pessoa ingrata. Mas como você foi a mensagem que você passou antes, eu estou servindo porque eu quero, porque eu gosto. Eu não preciso de um retorno dessa pessoa. E às vezes você está servindo essa pessoa e você não precisa, porque outra lá na frente vai te dar aquele retorno. Porque se ficar só fica assim, mas quando você servir uma pessoa, ela vai servir outra, você vai servir outro, e o outro vai te servir. E vira o mundo que a gente tem hoje, que é lindo. Eu vejo o mundo lindo. Nos meus olhos, o mundo é bonito. Lógico que existem coisas tristes, que a gente não pode também ser ali, não. Acho que é poliana, que todo mundo fala que é tudo lindo. Mas, aonde eu quero colocar meu foco, aquilo ali cresce, né? A gente sempre fala aquilo ali, então eu prefiro colocar meu foco nas coisas positivas, nas coisas boas da vida. E você, como falou que você é mentor de quê, Rodrigo? Porque eu falei que estou conhecendo o Rodrigo aqui agora. Muito bom. Bem, eu me identifiquei em primeira linha como mentor espiritual. Né? Ok. E numa linguagem nossa, evangélico, cristão, como vocês quiserem aí dizer, seria um discipulado, né? Então, tem alguns que eu trago para perto, chamo para mesa, né? Ali, então, o título fica de lado, a gente está na mesma altura, olho no olho, somos iguais, somos gente como a gente, e então ali a gente começa um papo. E vai haver algum momento um insight, né, que vem dessa energia maravilhosa, né, do Criador, do nosso Deus. Enfim, esse algo que a gente não explica nem domina, mas vem e muda. Né? Uma palavra muda uma história. E quando você fala a palavra muda uma história, você sente essa palavra em algum momento da lida que está conversando com essa pessoa, é Deus que te dá essa palavra e você consegue passar essa palavra adiante, esse insight? Sim. Eu atribuo isso a Deus, né? Porque eu aprendi de uma maneira muito profunda, desenvolver a minha fé e a dedicação no conhecimento de Deus, né? Que é mais conhecido na linguagem popular, digamos assim, na teologia, que tem várias ramificações, várias linhas teológica, assuntos que você quer se aprofundar e etc. Mas eu busquei mais uma filosofia de vida de Jesus, entende? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele
não anulava a humanidade dele, o homem interior dele, para sobressair a sua espiritualidade. Né? Pelo contrário, a espiritualidade dele se demonstra o tanto que ele se dá para as pessoas. Né? Então, mais ou menos nesse contexto que eu costumo viver a minha vida para as pessoas e dando esse direcionamento. Então, esses insights, uma palavra que eu dou a essa pessoa nessa conversa, ela mesma vai falar, cara, eu nunca tinha percebido essa palavra dessa forma que você falou. Entende? Me explica. Aí pronto. Aí já começa mudança de, né, de mentalidade, comportamento, e aí vai. Então a pessoa se transforma e a única coisa que eu falo é o seguinte, foi bom para você? Transborde na vida de alguém. Porque também alguém está precisando de algo assim. Que top, que lindo. Agora é o pastor Rodrigo que está falando. Rodrigo, pastor, vou falar com algumas perguntas agora assim de pastor. Você, para ser pastor, você sempre tem que estar também ainda lendo a Bíblia, estudando, ou você já estudou tanto que não precisa mais estudar? Não. Então, o mundo muda. Tudo muda. Os tempos mudaram. Né? A única coisa que não muda é a essência dessa palavra. Né? O fato da pessoa ser o pastor, vamos colocar bem claro, o pastor simplesmente é um título, né? que atribui a ele uma responsabilidade hierárquica, né? Dentro desse conceito evangélico, como um alto nível de responsabilidade por aquilo que está fazendo. Estudar, eu tenho que continuar estudando. Sabe por quê? Porque a própria Escritura diz que ela se renova cada vez que você lê ela. Se você pegar o Salmo de número 23, que é o mais conhecido. Sem o meu pastorado não faltará. Pronto. Mas se você pegar ele e ler ele, a Bíblia no papel, a Bíblia de papel, né? Eu falo porque tem Bíblia em telefone. no telefone e outros artifícios. Mas quando você pega a Bíblia e senta e fala, eu vou ler ela agora e prestar atenção naquilo que eu estou lendo. Essas palavras vai saltar em você de uma maneira tão diferente, sabe? Elas saltam aos nossos olhos e a essência de Deus que está em nós, que é o fôlego de vida, o que nos dá a vida, vai trazer, tipo assim, uma tradução do que você está lendo para aquele momento, tá certo? Para aquilo que Deus vai te direcionar, né? A viver e a fazer de uma forma diferente. Então, cada manhã você tem uma dose homeopática, se você se interessar em ler ela. Então, assim, se a pessoa quer ter, né? Se eu quero ter uma boa desenvoltura e estar em novidade de vida, né? Eu preciso estar sempre estudando, estar lendo, tenho que me dedicar, eu tenho que tirar tempo de oração, tá entendendo? De jejum, né? Que esse assunto também do jejum. Eu ia falar agora. Dá pano pra manga, como diz a minha avó. Mas tudo isso que eu tô dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus, não trate isso como um ritual. Que se você fazendo isso, você vai ser mais especial para Deus. Deus não tem ninguém como especial. Entende? Deus já estabeleceu uma lei no universo que governa e rege tudo, por isso que tudo está funcionando no seu devido tempo, no seu devido lugar. Então isso é para que você se sinta edificado. Quando eu oro, eu sei que eu cumpri o meu papel de me comunicar com Deus. Né? Que eu exerci a minha fé. Quando eu leio, eu sinto essa sensação de eu agreguei um pouco mais hoje de conhecimento a mim. Sabe, tudo é para o seu crescimento espiritual, tudo é para você. Quando isso está em você, aí o que acontece? Quando você encontra com alguém, o espírito de luz que está em você vai te lembrar de tudo isso que aconteceu com você, você simplesmente vai compartilhar, naturalmente. E quando você compartilha naturalmente, caraca, muda. A pessoa fica assim, ó.
sabe? Olhando para você, igual seus olhos estão brilhando aqui agora, sabe? E você entra nessa vibe aí, olha, se a pessoa estava deprimida, se sentindo deprimida, vai embora, triste, vai embora, né? Essas sensações ruins, essa energia negativa, baixa. Então, há uma estabilidade, né? Porque Deus nos fez como seres de equilíbrio. A gente precisa estar em equilíbrio. Não adianta nada você estar muito bem financeiramente e emocional, você está arrebentado. Seu dinheiro não vai valer de nada. Exatamente. Não adianta também você estar muito positivo, feliz, com dinheiro, mas se o seu eu espiritual, seu eu de luz, não está resolvido ainda. Existem alguns cortes, bloqueios, que você não consegue se conectar. Entende? Então, em tudo na nossa vida, nesses 3 pilares... Também não adianta ter tudo isso, mas quando tá sem dinheiro também não é legal. Tá entendendo? Então tem que buscar equilíbrio. A sabedoria para você aplicar a sua inteligência, que vai fazer você fazer dinheiro, né? Porque ninguém ganha dinheiro. A gente faz dinheiro, né? Tudo que a gente está fazendo, projetando, é com a intenção de monetizar isso, e isso é justo. Isso é nada mais do que justo. Mas é o que eu estou te falando, precisa ter esse equilíbrio emocional, físico e espiritual. Não adianta querer tentar estar bem espiritual, né? Tem um monte de crente aí que se acha espiritual, mas senta perto dele meia hora que você sai depressivo. Sai depressivo. É porque é só reclamando, que não tem dinheiro para pagar conta, que não sei o quê. Só reclamando. Mas o que é isso? Porque está faltando alguma coisa, está em déficit alguma coisa. Então a gente precisa ser flexível conosco mesmo. Ter a mente aberta, buscar conhecimento, sim, é importante, e pedir a Deus, pedir a sua fonte de luz, sabe? Não está relacionado à religião, mas está relacionado à sua essência. E se recarregar. E aí sim você vai conseguir viver bem e ser também uma boa pessoa para alguém, entendeu? Que lindo. Você tem uma igreja já é onde que fica? Sim, sim. A nossa, onde nós nos encontramos, todos os domingos, às 16 horas, é no centro de Zurique. Então, né? Eu sou pastor do Ministério Mevan, né? Tem um nosso paizão espiritual, que é o apóstolo Luiz Hermínio. Né? A igreja Mevan é uma sigla de um propósito. A história dele é muito bonita. Eu até aconselho vocês a procurar lá no YouTube, Luiz Hermínio, né? Ministério Mevan, você vai ver a história dele, como aconteceu, desde a conversão, sabe? Até o momento de chegar hoje, o que é o Mevan, no caso. Né? Não é uma instituição propriamente dita, não é uma denominação, né? Que está relacionado à linha teológica de uma nome, de uma nomenclatura de um ministério, de uma igreja, digamos assim, mas é um propósito, né? Que é Mevan, significa Missões Evangelísticas, Vinde, Amados Meus. É uma sigla que identifica, né? Para não sei se o nome é um grande. Então, isso é um propósito de que queimou no coração dele, e através da mensagem que ele carrega, foi tocando o coração de várias pessoas e fez esse grande movimento aí. E a mensagem é o reino, né? A referência é Cristo, né? Porque é o perfil de excelência de um homem natural que fez questão de mostrar a sua humanidade, não a sua parte espiritual, né? Que associa-se ao céu, à divindade, essa coisa toda. Mas nós vemos que tudo o que ele fez deixou escrito para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Então a gente trabalha em cima disso. Voltando ao assunto, está em Zurique, tá bom? É só você ir lá, @Mevan Zurique, pode escrever como se escreve em alemão, então em português, ZURIKQUE. E aí, também que eu quero só entrar um pouquinho nesse assunto do dízimo, porque eu conheço pastores que falam assim, uau, eu não gosto muito de falar sobre o dízimo, porque parece que tem crentes ou pessoas que estão entrando na igreja agora que falam, vou dar meu dízimo para esses pastores, ladrão. Eu falei que você tá como um amigo, não tô falando como pastor é tudo ladrão, não tem que ficar ali dando meu dízimo, Jesus não precisa de dinheiro, não sei o que lá.
Qual a importância do dízimo para você, ali na igreja? Tá. Gente, eu não vou nem falar como um pastor, né, um religioso, e nem vou citar versículos bíblicos aqui também. Por quê? Porque você pode fazer isso. Entra no Google e procura sobre dízimos e pega a Bíblia, os versículos mais batidos sobre dízimos. Só que o que acontece? De tudo que a gente tem escrito, que traz uma luz sobre esse assunto. Ainda tem muita gente que quer repelir, combater, entendeu? Criar uma outra tese relacionada a isso, que o dízimo é do Antigo Testamento, né? Que o dízimo é do Novo Testamento. Mas eu até entendo, tá certo? Eu até entendo. Por quê? Porque já vieram muitos pastores líderes que usurparam da fé das pessoas, e a Suíça sofreu muito com isso, né? Pessoas que vieram aqui em nome de Deus, abriram igreja, pegaram o dízimo e criaram aquela coisa na mente das pessoas que tem que fazer, senão você vai para o inferno, aquela coisa toda. E não é bem assim. Então, para mim, Rodrigo, membro de uma igreja, minha fé em Jesus Cristo, sabe? Crente no Senhor, tenho a Bíblia Sagrada como a minha regra de fé. E se lá está escrito que convém eu entregar os dízimos, né? No Antigo Testamento era pouco. O Novo Testamento, se você for ler direitinho, não é 10%, é tudo. Entendeu? É tudo. Tudo? Tudo. Você tem que se dar. O dízimo do Novo Testamento é você. Deus não quer seu dinheiro. O que adianta ele ter 10%, sendo que ele está escrito que ele é o dono do ouro e da prata? Entendeu? O que ele quer? Ele quer ver aonde está o seu coração, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração está nos bens materiais dessa terra, ali está o seu tesouro. Mas se o seu coração está nas riquezas eternas, então ali está o seu coração. Então você não vai ter problema nenhum em fazer a continha dos 10% do seu salário, como a regra que a igreja, né, muito tempo colocou, os pastores doutrinou que tem que dar 10% do seu salário, e aí você pega aquilo ali e faz por obrigação, porque se eu não der, eu vou estar em pecado, porque se eu não der, se eu não pagar o dízimo, uns ainda usam esse termo, que você está errado. Então eu aconselho a vocês a fazer o quê? Para se destravarem, leia a Bíblia, peça a Deus para te dar clareza e luz sobre isso. E se você crer, você faz. Para mim, o dízimo, entregar o 10%, 20% ou aquilo que eu quero, né, dar para demonstrar a minha gratidão a Deus pela minha vida financeira, porque de tudo que eu tenho vem dele. Então, o que eu tenho nessa vida? Nada. Às vezes a gente fica tão apegado aos bens materiais que fazemos conta de 10% e perdemos 90% de toda a nossa vida de benefício, de cuidado, por causa de 10%, míseros porcentos, né? Top. Então, eu prefiro me dar 100% para Deus para ter Ele por inteiro. Certo? Então, assim, não está relacionado a 10%, não está relacionado a pagar o dízimo, está relacionado a você. Porque esse é o pilar financeiro na sua vida, é o pilar material. E Deus sempre vai fazer prova de nós, de que se nós estamos interessados nele ou naquilo que ele tem para nos dar. Entendeu? Então, o dízimo para mim é um ato de gratidão, de reconhecimento, e não tem nada que pague. Nem se eu der o meu salário, se eu der o meu patrimônio para Deus, não vai pagar o que ele fez por mim. Entende? Então, é isso. É se desprender da matéria e viver realmente essa espiritualidade. Ser uma pessoa espiritual e não religiosa. Eu sempre gosto de falar do dízimo, porque a minha mãe vai na igreja e antigamente ela vivia na social, ela não tinha muito dinheiro, sempre ela bebia muito, ela fumava.
E ela sempre buscava assim a igreja, e depois que ela começou realmente a se batizou, começou a dar o dízimo, parece que é uma outra pessoa. Hoje em dia minha mãe não está mais na social, minha mãe trabalha assim, e ela faz as coisas dela, ela me ajuda às vezes financeiramente, e não bebe, não fuma, e ela fala, Mary, o melhor domingo é quando eu tenho que dar meu dízimo, porque eu dou com tanto amor, com tanta alegria, que às vezes esse dízimo, eu não gosto de ficar falando, eu dou bem mais do que aquilo, porque olha quantas coisas eu já recebi. E não é tô dando para receber, eu dou com tanta alegria quando eu subo para dar. Uau! E olha quanto Deus tem me abençoado com isso. Aquilo que eu dou os 10%, que a gente que dá, tenho que dar, pagar esses 10%, mas não é sobre os 10%, porque de tudo, só a minha paz interior, não existe dinheiro nenhum que pague. Não existe. E isso é maravilhoso. Quando as pessoas entendem isso, elas começam a prosperar. Eu volto a falar da roda da abundância. Às vezes a roda da abundância está travada na sua vida, você dando o dízimo, porque você está dando de forma errada. E a outra fase que eu tenho é o seguinte, que fazer a coisa certa, dar o dízimo seria certo, 10%. Fazer a coisa certa, de forma errada, qual é o propósito, o porquê que eu estou fazendo? Continua sendo errado. Então quer dizer, é não dar? Não, é dar. É dar, mas com entendimento. Sabendo o que você está fazendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Você dá a sua oferta racional, o seu culto racional. Você tem que saber por que você está fazendo isso. Não é porque eu tenho que pagar. Entendeu? Não é porque eu tenho que dar o dízimo para ser membro de uma igreja, ou porque eu sou crente. Não é isso. É porque essa área financeira eu preciso demonstrar desapego. Porque se eu for fiel no pouco, Deus vai me confiar o muito. O mundo, antes da gente chegar, já existia. Quem nos deu o privilégio de entrar aqui? Foi o dono dele. Foi quem criou ele, não foi? Então, pronto. Então, ele quer que a gente viva aqui como mordomo. Mas se ele me faz uma prova, né, de fidelidade, não está relacionado ao dinheiro, mas ao serviço que eu estou prestando para ele, com tudo que é dele. Se eu retenho como se fosse meu e não compartilho, não faço nada, como é que eu vou receber alguma coisa? Entende? Então não está relacionado a uma regra, a uma ordem, né? Porque nem é mandamento, é princípio. Isso é princípio. Então se eu vejo o dízimo como princípio, como sua mãe te dá testemunho, você não vai dar só 10%, você sabe que você está medindo a sua própria fé em 10%. E Deus preparou para você 100%. Entendeu? Ele só quer ver realmente onde está seu coração. Então, quanto mais você dá, mais Deus vai te dar para você continuar dando. É um rio que flui, não é uma represa. É um rio que flui. Então, é importante, isso se chama inteligência, na área, né, no empreendedorismo, é inteligência financeira. Você tem que saber gerir a sua riqueza, mas entendendo que toda riqueza está relacionada a princípios. Se eu quebrar princípios, o princípios vai me quebrar lá na frente. Entendeu? Porque existe uma lei áurea, que quem cumpre ela tem benefício. Como também aqueles que infringem, vai ser punido. Entendeu? A lei não é para poder punir ninguém, mas é para proteger a gente. Entendeu? Então, quando você começa a pensar nessa cosmovisão, né, numa visão de como é que Deus olha para a Terra, você sai do sistema, sabe? Você sai da caixinha, entendeu? Você é livre para adorar, você é livre para servir, você é livre para fazer, sem esperar nada em troca. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Então, tipo assim, tem gente que dá o dízimo, porque foi ensinado por alguns pastores, né? Entre aspas, que dá o dízimo porque se não der, um tal de devorador, que eles intitularam como demônio devorador, vai vir, vai roubar suas finanças, e aquela coisa. É mentira, tudo é mentira. É mentira. É só uma técnica de persuasão para te obrigar a dar o seu dinheiro e te escravizar. Aí, você furou o pneu da bicicleta, não deu dízimo, o devorador entrou. Não
Tá errado. Você não está prosperando porque você está se permitindo se aprisionar. Deus, ele traz uma palavra de liberação, de libertação. Não é de aprisionamento. O dízimo é gratidão. O dízimo é servir. Entendeu? Quanto mais eu servir, mais eu vou ser servido. Entendeu? Então, é uma questão de em que você está crendo, em quem você está crendo. Sabe? É nisso, é libertador. O evangelho de Jesus Cristo é liberdade. É liberdade. Isso é um princípio também, é liberdade? É, claro. É princípio. É princípio. Ele só foi para a cruz, só crucificaram ele porque ele veio trazer uma mensagem simples. Qual mensagem? Eu sou filho de Deus. E você também, através de mim, você pode ser filho de Deus. Os religiosos falaram assim, é blasfêmia? Como? Um comedor de feijão, de pão aqui, bebedor de vinho, pode ser filho de Deus? Não. Deus, ele criou um plano para poder trazer você de volta para perto dele. Porque uma aliança foi quebrada no Éden. Entendeu? Foi rompido ali, mas ele não abandonou a sua criação. Então, ele traz agora Jesus como filho dele dentro de um processo de existência, de vida, que a nossa mente humana consegue conceber, natural, nascimento de uma mulher, a história toda, cresce, cumpre sua função, sua missão, vai morreu por uma causa, e isso é libertador. Agora, quando a gente começa a entender isso, por que prenderam, caçaram ele, calaram a boca dele? Porque ele falou simplesmente, no céu tem uma grande família, tem uma casa grande, que vou levar todo mundo para lá, Deus é Pai, e em Mateus 6 ele ensina sobre isso. Os discípulos pedem a Jesus para ele ensinar eles a orar, que eles não sabiam. Né? Se é tão simples assim, sim, é simples. É só você orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração... Isso é uma reza, não? Então, é uma reza porque está lá, você lê, né? Então, tudo aquilo que você lê, reza o texto. Se você faz a leitura, é uma reza. Mas se você pega aquilo como modelo para você se expressar com a sua essência, com a sua natureza, então é só mesmo pontos para que você não se perca em como você fala com Deus. Mas Deus quer que você seja você diante dele. E não um padrão. Oh, meu Deus, meu Pai. Que conversa é essa, pai? Chega para ele e só abre sua boca e fala, mas não sei o que fazer, então chora. Então não fala nada, fica só quietinho ali, ó. Não fala nada. Porque ele está contemplando você. Porque o que está em você é dele. Ele sabe o seu pensamento. Antes de você ser formado, ele já sabia quantos fiozinhos de cabelo você tem. Ele disse que o seu nome está escrito na palma da mão dele. Ele sabe tudo de você. Até aquilo que você não sabe. Ele está com a gente aqui agora. Amém. Sabe? E quando a gente pede uma coisa e essa coisa não acontece? Então, o não de Deus é proteção. Só que como um filho muito Rebelde, pirracento, aí a gente vai entrar dentro de uma vontade permissiva dele. Quer dizer, ele vai permitir que isso aconteça por causa da sua insistência. Ele já está te dando vários sinais que não é o momento ainda, não é para agora. Ele pode te dar, mas quando você estiver madura, preparada, né? Habilitada para isso. Mas aí você está insistindo. Tá bom, então vai, tumba. Então tem gente que aprende com os próprios erros, tem gente que aprende com os erros dos outros, tem gente que não precisa nem de errar para aprender, ele está evoluindo. Isso é evolução, isso é sabedoria. Entendeu? Um sábio, ele não evita a queda. Ele não cai. Tá entendendo? A gente fica tentando evitar errar, falhar. Não, você não tem que evitar nada. Você tem que fazer certo. Ponto. Mas a gente tem que tentar até fazer, Então, não? Pronto. Aí você está disposta a pagar, né? Como é que a gente fala no ditado popular? A pagar para vacilar. Se você quer ver um pouquinho do que se der errado, vai dar errado, então... Porque a resposta está dentro da gente. Quando você pergunta a alguém uma opinião daquilo que você tem que fazer, você já sabe a resposta. É igual a minha esposa. Tô bonita? O que você acha dessa roupa?
eu fico num beco sem saída, porque se eu falar que tá bonita, ela vai falar que eu nem olhei. Se eu falar que tá feia, ela vai falar, que isso? Eu falo, olha, você tá se sentindo bem? O que você acha? Eu volto a pergunta para ela. Eu respondo com uma pergunta. Tá se sentindo bem? Tá confortável? Tá gostoso? Você acha que se sentar num lugar você vai ficar à vontade? Ah, então pronto. Escolhe uma roupa aí parecida com essa aí para mim poder ir combinando. Acabou. Não tem discussão, não tem problema. Entendeu? Então, a resposta tá aí com você. Eita, tem várias respostas, então, para eu poder pegar. Que maravilha. Sabe? Muito interessante a sua maneira, a sua visão, assim, de vida, né? Tipo, também como pastor, que é... Não vou falar mais leve, não, porque posso estar falando, criticando outras... Não criticando outras pessoas pegarem de maneira a mais agressiva, mas você pega mais, tipo, como coach, né? Colocando a responsabilidade para outra pessoa, para poder refletir naquilo que ela está fazendo. Então, o mentor, ele não pode tomar decisão para as pessoas. Ele facilita, né? Eu tô acompanhando, mas quem tá indo na frente é você. Eu só tô, direcionando. É como um pai, né? Impõe limites. Eu não coloco regra. Mas tem um limite aqui. Se passar, vai dar ruim. Quer tentar? Não. Então, pronto. Né? Então, eu tenho realmente essa visão. Por quê? Porque isso também é uma maneira que eu quero ver, sabe? Eu quero viver essa liberdade que eu vejo quando eu leio a Bíblia, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, falando sobre Jesus, falando sobre Deus e os profetas que ele elegeu na terra para ser porta-voz dele, como ele se relacionava, entendeu? Então eu percebo que era sempre as pessoas que criavam barreiras em se achegar a Deus. Mas tipo, vamos falar assim, eu vejo hoje em dia muitos jovens, eu tenho meu trabalho, tenho amigas que têm filhos que estão 14, 15, e tem muitos jovens também que parece que tem uma tristeza profunda, talvez um abandono de pai, um abandono de uma mãe, ou alguma coisa, e eu estou vendo que isso está muito forte, não sei se está no Brasil também está assim, mas aqui na Suíça está muito forte, de crianças, adolescentes quererem se suicidar, ou falar de morte, ou falar sobre essas coisas, mas isso aí é mais um lado espiritual, o coisa ruim, como você falou antes, ali, que tá pegando nesses jovens, ou é mais a fase? Então, é um pouco de tudo, tá? É um pouco de tudo. E se falando em crianças, adolescentes, jovens, a gente precisa olhar quem são os responsáveis, tá? Porque uma coisa é certa, o filho, ele não vai fazer o que você está falando. Ele vai fazer o que ele está vendo você fazer. Como um pai, como uma mãe, ou como alguém que ele adota como uma figura de autoridade sobre ele, né? Sobre questão de professor, sobre os pais, sobre, enfim, o grupo de amigos e aquela coisa. Então, nós precisamos estar muito atentos aos sinais que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens estão emitindo. Até o silêncio deles, a quietude deles é um sinal de que alguma coisa precisa ser avaliado, tá entendendo? Então, é necessário estar atento. Eu acho que é importante estar atento em todos os detalhes e essas crianças, esses adolescentes, esses jovens precisam muito de atenção. E o que eu percebo hoje é que eles estão passando por essa fase, né? Essa primeira fase da vida sozinhos. E criança não foi feita para estar sozinha. Tá entendendo? Não. Hoje os pais estão deixando os filhos mais tempo longe deles. Entendeu? Eu vejo isso, negligenciando o tempo. E há um grande problema. Todos os pais, eu acredito que você deve ter pelo menos umas 5 amigas que você vai lembrar do que eu vou falar agora. Eles negligenciaram o tempo que eles tinham com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem. Negligenciaram o tempo de qualidade com eles, o tempo que
É claro, todo mundo tem que trabalhar, mas quem quer alguma coisa faz tempo para isso acontecer. Só que quando chega na fase da adolescente e já indo para a fase adulta, essa criança, ela não foi formada, ela está deformada, porque ela não tem uma cultura familiar pronta. Ela tem ausência de pai, ela tem necessidade de ser, né, de receber uma afirmação dos pais e nunca ouviu o pai falar que ama ela, ou a mãe falar que ama, nunca recebeu um abraço, nunca caiu e o pai está aqui, olha, tô aqui para te ajudar, o pai está aqui, a mãe está aqui. Então essa criança passou esse tempo tendo essa experiência sozinha, e o pai, quando ele está já jovem para adulto, o pai percebe que ele perdeu esse time e quer compensar como? Ajudar ele agora nos estudos, comprar um carro, presente. O filho nunca ele vai querer isso. Um filho nunca vai trocar um tempo de qualidade de um pai por um presente, por dinheiro, por qualquer coisa que o pai possa dar a ele, porque isso ele vai fazer, ele vai conquistar. Mas a presença do pai nunca, da mãe nunca, ou de alguém, né? Como você contou da história, né, da sua sobrinha? Não, de uma amiga do trabalho. Pronto. E aí você vai vivendo essa vida com essa responsabilidade. Você está formando uma outra pessoa. E qual é a responsabilidade de falar de Deus para os jovens? Que tem muito jovem aqui na Suíça, eu converso, tem muitos amigos portugueses também, que muitos não acreditam em Deus, tem alguns que acreditam, tem uns não. E eu sempre falo de Deus, mas você, como pastor, vai falar que sim, mas é importante os pais falarem de Deus para os filhos, mesmo se não vão para a igreja? Sim. Só fale. Fale, só fale. Só fale, como a gente está falando aqui. Não tente impor isso como uma regra de vida. Não tente impor Deus como se ele tivesse que ter essa obrigação de ter Deus na vida dele. Entendeu? Porque ele ainda não conhece. E tudo que é imposto, tem um senso de ser obrigado a fazer, ninguém quer. Principalmente hoje, os jovens de hoje. Então, só comenta. Mas de uma forma leve, de uma forma agradável, de uma forma doce. Entendeu? Simplesmente assim. É assim que eu falo com meu filho. É assim que eu falo com outros jovens que estão perto de mim. Sim, mas às vezes se forma leve, assim, você tem filhos, tem um filho, tem uma filha, mas essa forma leve, vamos supor que o seu filho chega perto de você e fala, pai, não quero mais acreditar, sou ateu. Tá bom. Ou eu quero, desculpa falar assim, quero ser gay. Pronto. Como seria isso pra você que é pastor? Ia doer? É óbvio, né? É um choque. Eu não aprendi sobre isso, né? Eu não tenho uma resposta que vai mudar a forma de pensar. Porque o maior problema nosso é querer ter uma resposta para mudar a maneira que o outro está pensando. E como ela está se comportando. Porque o comportamento e a maneira que ela pensa está relacionado na crença dela. O que ela está acreditando naquele momento, o que levou ela. Então o que eu faço é pergunta. Eu pergunto quem é Deus para você. O que sabe? Simplesmente assim. Porque é nesse momento que você desarma a pessoa. Você vai desarmar essa pessoa. E essa questão da opção, né, sexual, de se vestir, de se comportar, é isso. É uma fase que ela tá escolhendo para ela. E às vezes essa pessoa tá confusa. Sabe? Então tem um contexto por trás de tudo isso. Agora, peraí, eu querer mudar... rapidinho, porque aqui é a coisa aqui. Chegou alguém aí, Fernanda? Peraí, talvez a gente consiga rapidinho aqui. A gente vai... Já volto, gente. É com o dedo. Eu tô fazendo um podcast. Desculpa. Não tem nada, não. Tem. É a vizinha. Você pegar o carro grande? Eu tinha, Alice. Será que... Eu acho que eu tenho. Amiga da Natália. Aí eu falo que eu também ia vir junto. Pode ser, você fica meio murchinho, mas ele tá bom. Seria bom se a gente tivesse o carro grande, senão a gente, se você não conseguir pegar a gente aqui. Quebra a porta. Trem. Gente, desculpa aí o papo. Talvez eu consiga cortar, talvez não. Vambora. Vamos imaginar que a gente não tivesse
conseguido cortar o podcast, esse momento que eu fui ali. O povo está acostumado, isso acontece. No Marycast, como diz a Fernanda, uma convidada que veio aqui, isso é dos bastidores do Marycast que acontece. Então, olha, é uma situação, como a gente estava falando, né? De apresentar, Mostrar para ele o Mostrar- caminho. sim, mas de uma maneira leve. Sabe, o leve é não impor, é não colocar isso como uma regra. Né? É igual um dia eu estava deitado na cama do meu filho e falando para ele assim, o que você entende de Deus? Ah, é bom, é o meu pai. Eu falei, muito bem. Eu falei, eu sou seu pai. Ele tem 16 anos, né? Aham. E eu falei, então o que você sabe de Deus, você aprendeu de mim. Sim. Eu falei, você sabe que Deus não tem neto, né? Não sabia. Eu falei, você sabe que Deus não tem neto. E para você ser filho de Deus, você precisa passar por um processo, né? De aceitação. É o batismo. Você se batiza. Aí eu fui explicando para ele o significado do batismo. Tá entendendo? O porquê que Jesus se batizou. Não se batizou, batizaram ele depois da maioridade, né? E que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse que ninguém consegue ir até o Pai se não for por ele. Entendeu? Então ele é o que nos conduz. Então, como ele é filho, ele tem esse poder de nos fazer filho também, né, por essa adoção. Então, nós somos naturalmente criaturas de Deus. Deus pegou a gente, formou, nós somos criatura dele. Né? E para ser filho de Deus, a gente precisa receber Jesus, né, como parte desse processo, dessa salvação, dessa história que Jesus... Sempre nessa calma. Sim, de boa. Sabe? E ele tem o maior prazer de ir para a igreja. Nunca tive obrigação, nunca falei para ele assim, você tem que ir porque você é filho de pastor. Nunca. E eu também nunca aceito ninguém chamar a atenção dele para algum comportamento dele, tá entendendo? Porque ele é filho de pastor, que ele tem que dar bom exemplo. Não, ele tem que ser ele. Não é porque ele é filho de pastor que ele tem que dar bom exemplo segundo o conceito das pessoas. Tá entendendo? Isso, as pessoas estão impondo ele a ser alguém que ele ainda nem tomou a decisão. Porque se ele está fazendo é porque ele está seguindo o meu caminho. Eu estou ensinando o caminho que ele deve andar e quem tem que corrigir ele sou eu, não são as pessoas. Entendeu? Então eu não permito isso. E eu falo para ele, quem te doutrina, quem te ensina sou eu. Entendeu? Se alguém fala alguma coisa com você, você vem e fala comigo, me pergunta. Não cria esse bloqueio na sua mente. E você também foi educado assim? Não que seu pai talvez não era pastor, Sim. mas você conheceu Deus com quantos anos? Eu conheci com 9 anos. Uau, bem jovenzinho. 9 anos de idade. E como você fala assim, essa certeza que você conheceu Deus com 9 anos, o que aconteceu para você falar, conheci com 9 anos? Então, eu fui na igreja, eu conheci Deus de forma mais espontânea, porque eu venho de uma família católica tradicional, de todos os... Na época da Semana Santa, tinha lá novena, todo aquele ritual, né? Da igreja católica, das pessoas que são praticantes. Então, eu venho dessa família. Mas um dia, eu recebi um convite de um amiguinho na escola, com 9 anos de idade, para mim ir na igreja, que o irmão dele era pastor. E eu fui. E chegando lá, eu gostei daquele jeito espontâneo de celebrar a missa. Eu falei, nossa, que missa legal, né, cara? Não é missa, não. Eu falei, ok, então. Porque eu só conhecia a missa, é a minha linguagem, cultura religiosa familiar. Não é missa, não, cara. Isso aqui é um culto. E o que é culto? É isso aqui que você está vendo. A gente canta, a gente dança, a gente, né, louva a Deus ali, aquela coisa toda. Ah, tá bom. Aí, depois o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus como seu salvador, levanta a mão e vem aqui na frente. Eu falei, nossa, é claro que eu quero, né? Jesus é bom demais. O conceito de Jesus, né? Ser uma boa pessoa.
E eu fui. Cheguei lá na frente, você quer aceitar? Sim, quero aceitar Jesus como meu Salvador. Aí ele falou que veio uma pomba sobre mim, que vinha uma pomba, né, branca sobre mim, que seria representava o Espírito Santo e tal. Quando eu chego em casa contando isso com uma alegria, que eu recebi Jesus e tal, aquela inocência. Aí, minha filha, a casa caiu. O que é isso? E agora? Né? Porque minha mãe tinha um outro conceito dos crentes, aquela coisa, aquela história que a gente todo mundo já conhece. Mas aí eu passei a fazer o quê? A buscar conhecimento, não só do rito, do folheto da missa de todo domingo, né? Não só dos ensinamentos da preparação para a primeira comunhão, né? A primeira catequese, a crisma, passei todo esse processo. Fui até expulso da crisma, vai vendo. E aí eu comecei a ler a Bíblia, a pedir ao pastor para me ensinar a orar, eu fui me inteirando, fui conhecendo Jesus e fui aprendendo a orar de forma espontânea, sabe? Assim, ele me ouve do jeito que eu sou, sim, mesmo falando errado, sim, não tem... E assim, eu fui evoluindo em Deus, a minha fé cada vez mais forte, tá entendendo? Você nunca passou por aquela parte, talvez, da adolescência, do jovem, como a gente falou antes, rebelde? Passei, aí vai ficar longo o podcast. Para contar isso tudo, porque esse é o podcast 1. Depois você vai voltar para contar o podcast 2. Porque Então, como você tem obrigação de agora buscar seus filhos, que eu sei, daqui a pouco você tem que estar lá. Então, assim, nessa minha fase de 9 anos de idade aos 15 anos, foi uma fase que eu passei aprendendo a Deus. E aí depois fez sentido a palavra que Jesus deu à mulher samaritana em Samaria, quando ela estava num poço pegando água, aí Jesus pediu ela água e eles tinham uma rincha entre eles, né? O pessoal de baixo não convivia bem com o pessoal de cima. Aquela briga de bairro ali, né? Todo mundo do mesmo bairro, porém tem aquela confusão ali, por isso e por aquilo. E aconteceu a mesma coisa lá em Jerusalém. Só para resumir a história. Então Jesus falou para ela assim, se você soubesse quem é que eu tô te dando, quem é que te pede água, você é que me pediria água. E da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Entendeu? E uma outra palavra dele é que ele não lança fora todos aqueles que o pai deu a ele para cuidar, como um bom pastor. Essa frase fez sentido para mim depois do 18 anos, porque ele nunca me deixou. Por mais que eu deixei os caminhos dele, aí, minha filha, aí o negócio ficou complicado. Ficou complicado a ponto do meu pai, que queria me expulsar de casa por causa dessa minha opção de seguir uma outra forma da religião, né, ser mais espontânea, aquela coisa toda, que ia quebrar logo ali aquele conceito da família religiosa, né? Isso constrangeu ele. Só que eu fiquei numa situação tão difícil de se lidar com um jovem que ele chegou a falar para mim, falou, meu filho, volta lá para a igreja dos crentes, você vai matar sua mãe de desgosto. Aí você pode imaginar como é que foi a minha fase, de 15 anos até os 18. Entendeu? Então eu passei esse tempo aí fora dos caminhos do Senhor e aprontei bastante, né? Você acha que faz parte da sua vida, do seu entendimento que você tem hoje de vida, ter saído, aprontado bastante? Nada acontece por acaso, né? Tudo acontece por uma permissão de Deus, como diz o Salmo 1. Mas nesse tempo meu aí que foi ruim para mim, né? Eu perdi tempo, poderia estar muito melhor, porque foi tempo de dedicação que eu deixei de fazer com as coisas de Deus e aquela coisa toda. Mas nesse meio tempo fez com que meus pais avaliassem realmente a forma de vida e como eu era e agora, ou como eu estava. E começaram aí agora a procurar as pessoas, as irmãzinhas lá do bairro, e pedir ajuda, oração. E a partir daí eu comecei a ser alvo de oração da minha mãe. E daqui a pouco ela também recebeu Jesus Cristo como Salvador da vida dela, levou os meus irmãos, meu pai foi por último. E, cara, com 18 anos de idade, estava todo mundo na igreja e eu sendo convidado por ela para ir na igreja. Que lindo! A partir desse tempo, Deus começou a me dar uns insights. Comecei a ter sonhos sobre o arrebatamento e eu ficando, todo mundo
indo pro céu, vamos dizer assim, eu ficando, aquela confusão toda. Você não ficava com medo, não? Ficava, acordava chorando às vezes, e ela, que sabe aquela coisa, mas aí eu ficava naquela guerra do mundo com as coisas de Deus e tal. O mundo me prendia, as coisas que eu vivia no mundo me prendia. E a coisa de Deus eu tinha que andar numa outra linha de pensamento que hoje, com o entendimento que eu tenho, é como eu te falo, é muito mais leve, muito mais prazeroso, enfim. Então eu voltei, né? Me converti de novo, não, me reconciliei com o Senhor e passei a andar direitinho. Aí tive um pastor que me acompanhou, né? E ele falou assim, na hora que você orar, pede a Deus uma esposa e não uma namorada. E aí foi aí eu conheci a minha namorada, que foi minha esposa, e esse ano a gente faz 23 anos de casamento, Que pai lindo! de 2 filhos. Uma história muito bonita, graças a Deus. Sabe, então a minha história mudou completamente, mas não foi inconsciente, não foi um êxtase, não foi Deus que mudou a minha vida, foi eu que tomei a decisão de mudar a rota da minha vida. Por isso que se chama conversão. A conversão só acontece quando você toma a decisão de mudar a rota. Entendeu? Você está indo aqui, convergir para a direita. Pronto. Então eu tomei a decisão de mudar de vida. Quando eu tomo a decisão de mudar de vida, eu tenho ação, Deus reage. Top. Pronto. Então ele vai agregar em você aquilo que você precisa, sabe? Vai baixar ali os drives que você precisa para estar no lugar onde ele tem um plano, e ele vai te dando sinais, e você vai seguir nesse caminho. E aí eu estou hoje como pastor, né, ajudando o máximo de pessoas que eu puder, servindo. Mineiro você, né? Mineiro, lá de Governador Valadares, Minas Gerais, terra do queijo bom. Cafezeiro, né? Já tá ali, ó. Já acabou. Daqui a pouco ele é assim. Então, um pouco da minha história, né, assim, da minha conversão, de como... Aí tem, quando eu cheguei aqui por que eu vim para cá, né? Como um bom valadarense, tem a minha história dos Estados Unidos e etc. Mas aí tem podcast pra caramba. O segundo podcast, porque eu sei que teu tempo tá curtinho, obrigado, ele tem por que esse ir. tempo. Mas olha, se eu tiver... Vamos rapidinho, umas 2 perguntinhas só antes de terminar. Se eu tiver que começar a ler a Bíblia agora, talvez alguém que tá aqui, que não conhece direito a Bíblia, qual o nome daquilo? Mato, Lucas, Luan? Por onde começar? Por onde começar, mas qual é o nome desses pessoal aí mesmo? Mateus, Matos, Lucas, João, Pelos eles... evangelhos, né, do Novo Mas Testamento. qual o nome desse povo? Mateus. Versículo? Versículo, capítulo, livro. Qual livro eu tenho que começar a ler? Meu Deus do céu. Eu aconselho não só os que querem mais começar, fácil. mas os que já estão, comece lendo Salmos. A Salmos? Lendo Salmos. Leia Salmos, depois leia Provérbios. Provérbio é bom, fala que dá muito insight de prosperidade, né? Também, mas é aquela coisa. Você vai aprender muito com os acertos, né, de alguns, e também com os erros. Vai evitar com que você cometa alguns erros que pessoas tentaram, falharam, deram errado, e foi escrito como exemplo. Mas de muitos acertos. Então, isso vai moldar o seu caráter, a sua inteligência emocional, espiritual e física. Então, está relacionado, o pilar espiritual está relacionado à sua espiritualidade, o emocional está relacionado à sua alma, né, à sua essência humana, seus sentimentos, e isso precisa estar bem orientado em você, em mim, em nós. E o material, o pilar físico, que está relacionado à finança, ao seu aspecto físico, à aceitação de quem você é como pessoa. Então, você vai encontrar esses auxílios aí nesses 3 livros aqui que eu estou falando, e depois você pode ir... Não, você falou 2. Falei 2? Fala o terceiro. Então, tem o terceiro, que é... Você pensando que eu não estou ouvindo aqui? Tô aqui, ó, ligadinha. Que é Eclesiastes. Ah, ok. Né? Ele fala sobre muito o quê? Então, fala que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Eclesiastes vai te dar direcionamento, vai te dar uma amplitude da visão, uma clareza sobre o reino de Deus, né? E como você deve se comportar como ser humano, sendo um ser espiritual, não religioso. Tá? Tem uma grande diferença entre ser uma pessoa espiritualizada e ser uma pessoa religiosa. Que é pra gente terminar? Que é
pro próximo podcast. Não, não. Você vai falar depois acabou. É um minutinho. Você tá curiosa? Agora eu fiquei. Olha, isso aí vai dar expectativa pra galera. Eu só vou falar quando chegar 1000 likes nesse podcast aqui. Aí eu vou dar um... Isso faz parte da minha mentoria também, viu, gente? Que top. Você dá uma mentoria também? Também. Olha, tem muito papo aqui, porque você também vai começar a fazer o podcast, né? Um podcast em Zurich. Fora essa área, né, pastoral, eu também tenho a minha veia empreendedora, né, palestrante, esse projeto do network, que é onde me levou a ter esse contato com o Bruno Avelar, com o Thiago Brunet, e mais uma outra galera que brevemente vai estar... Tá, mas sua mentoria, quem procura sua mentoria? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Mas o que eu vou aprender na sua mentoria? Então, isso vai depender da sua necessidade. Como o meu perfil, né? O meu perfil de comunicador é o sábio. Certo? É o sábio. Não falo isso como uma forma de me exaltar e tal. São perfis, são 7 perfis dentro da comunicação. Então, o meu é esse. Esse perfil, ele fala de muitas coisas, entendeu? Em várias áreas, de empreendedorismo, empresarial, espiritual, emocional. Então, vai depender da necessidade da pessoa, entendeu? Vai depender. Com a Fernanda, você vai aprender com ela como se posicionar, como falar em público, ter uma boa oratória, uma boa dicção, técnicas, né, de falar em público, beleza. Então, mas eu vou tratar da questão emocional, eu vou tratar da sua percepção de mundo, seus valores, os princípios daquilo que você está vivendo e aonde você quer chegar. Top. Então, eu vou facilitar, através de uma conversa, de um acompanhamento, vou facilitar esse caminho, ajudar você a chegar aonde você quer chegar. Primeiro, eu tenho que saber onde você quer chegar. Eu não posso impor a você aquilo que eu acho que você tem um perfil. É você que tem que sentir. Dentro daquilo, nós vamos pontuar, certo? Vamos pontuar a sua realidade, o antes, o agora e aonde você quer chegar. E com certeza... Que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com a religião, mas tem a ver, assim, ao seu despertar espiritual, que não tem nada a ver com religião. Eu não vou falar. Eu tô tentando... Para poder falar, eu não vou falar. Tô tentando tirar. Então, vamos deixar o Rodrigo de Oliveira para o próximo podcast. Rodrigo, muito obrigada. Fiquei, assim, o áudio boca aberta com a sua simplicidade de falar, com a sua... clareza de você explicar, que você vai, depois volta o ponto explicando tudo certinho. Muito obrigada. Como você falou antes, né? A igreja onde você é pastor, ela é... Não que seja melhor nem pior do que nenhuma outra, é diferente, como cada segmento que tem de igreja. É muito interessante da maneira que vocês fazem também. Parabéns. E para deixar essa mensagem final, que não vai ser isso que eu quero escutar, sobre religião já até esqueci que eu queria saber, mas qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast, que vê o Bruno Avelar, como você falou antes, vê o Thiago Brunet, que passou pela Suíça aqui também. Qual mensagem você gostaria de deixar para esse mundo aí que segue Jesus? Muito bem. Bom, gente, o que eu quero deixar aqui, e é o que eu vivo e aplico na minha vida, é você ser você. Não se compare com ninguém, não queira ser melhor do que outra pessoa, busque a sua essência, o seu propósito de vida, e você só vai conseguir chegar nesse lugar e ter clareza no seu propósito, que eu vejo que é a dúvida de muita gente, é você se aceitando, é sendo você mesmo. Então, para que você possa desenvolver esse saber, você precisa se conectar com o seu ser espiritual, com o seu eu espiritual. E aí sim você vai conseguir chegar nesse equilíbrio e ter um esclarecimento assim como hoje eu tenho, né? Graças a Deus. Mas seja sempre você. Você é o dono da sua vida e você é que tem que ter domínio
sobre o seu futuro. Não é as outras pessoas. Top. É você. Então é isso. Seja sempre você. E quem está assistindo aqui, você, Já espero nele pro próximo podcast. aguarde o próximo. Vai ser Porque massa. essa mensagem que você falou, lindíssima, a gente tem que ser a gente mesmo, mas não é fácil. A gente achar nosso propósito de vida, a gente achar esse equilíbrio, a gente achar, uau, pra que eu estou aqui, pra que o meu propósito, porque falar, eu vejo que muito parece que virou moda. É. O seu propósito de vida, venha. Tá difícil, dói aqui, eu não sei, eu tô perdida, como você falou, pra onde eu quero ir? Tá, eu sei mais ou menos o que eu quero. Mas é mais ou menos, essa clareza, então, entra na sua mentoria pra descobrir, né? Eu Com tô certeza. fazendo uma... Gente, eu também estava assim e perturbei muita gente com relação a isso, porque a gente quer alguma coisa pronta. Me dá a receita para fazer assim, assim, e eu descobri meu propósito. Eu sei como você fazer isso. Olha o pitch de... Bruna Belar tá aparecendo aí, olha. Aprendi. Aprendi. Ela fala, Olha. Bruno, olha, Rodrigo, muito obrigada Eu pela sua agradeço presença. também. Adorei seu podcast. E, gente, clique no like. Aonde a pessoa pode te encontrar? @Rodrigo de Oliveira CH no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então você pode usar esse mesmo endereço aí, @Rodrigo de Oliveira CH, né, que é a referência da Suíça. E ali você vai conseguir se interagir comigo e com certeza algo de valor eu vou poder agregar na sua vida. Amém. Gente, obrigada. Deixa eu pegar essa energia aqui, sábia. Muito eu obrigada, também pego Rodrigo. a sua, porque Amém. Aqui é o ambiente, gente, ó, lá em cima. Top. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Top. Aqui, câmera bem.